Ok, já explicamos como desenhar, já expliquei quais as medidas a ter em conta e agora vamos às dicas. Portanto, se vão iniciar este tipo de costura, se ainda não fizeram nenhum tipo de trabalho deste género e não têm muita prática, não aconselho materiais rígidos como é, por exemplo, o plastificado. Aconselho que utilizem, por exemplo, um piqué sem enchimento, sem acolchoado, para fazerem a prática, porque o piqué em si normalmente já é mais rígido do que um popeline, portanto já oferece aqui mais estabilidade e é mais fácil de manobrar no caso de não terem muita experiência. O fecho, aconselho que seja um fecho maior do que a dimensão que vocês têm que trabalhar, portanto para que não tenham depois dificuldade de o encontrar. Outra das dicas é que centrem o fecho, portanto que façam o piquete central ou, como eu, portanto fixar com os alfinetes para que o fecho fique colocado centrado na peça. Centrem também as partes da frente, as partes de trás, a base, façam piquetes de centro em todas as peças que vão colocar neste artigo porque facilita muito depois na colocação. Utilizem sempre a mesma margem de costura, porque é mais fácil depois fazer encontrar os pontos se tiverem a mesma margem de costura em todos os contornos. Utilizem uma linha de qualidade, porque a linha é muito importante, porque vai interferir no resultado e porque ela pode também evidenciar aqui falhas ou não na peça. Portanto, ela pode proteger o vosso trabalho durante mais tempo se for de boa qualidade. Tentem utilizar, no caso de utilizarem os plastificados, um pé de Teflon, que é um pé calcador de plástico e é específico para este tipo de peças, portanto, e facilita muito na hora de costurar. Ajustem o ponto de forma a que ele não fique muito frouxo nem muito largo, portanto, que ele tenha uma boa programação, digamos assim, e que não esteja nem demasiado frouxo, nem demasiado apertado, para que permita que a peça não se desprenda com o peso. Recordem que esta peça realmente vai transportar peso, se for o caso das máquinas de cozer, portanto vocês vão precisar obviamente de fixar os pontos, sobretudo na zona das alças e na zona da base. Não se esqueçam também de adaptar a agulha à grossura do tecido que vão utilizar, é muito importante. Se vocês vão trabalhar com um tecido grosso, tenham em atenção que a agulha deve ser também mais grossa, portanto, no meu caso eu trabalhei com uma agulha de 90, poderia ser uma de 80, mas neste caso eu preferi trabalhar com a de 90. O resultado, portanto, foi eficaz, era adaptada a este tipo de tecido. Em relação ao bordado, portanto, se vocês me vão perguntar, o bordado faz sempre antes da montagem da peça, porque é mais fácil, porque depois da peça montada não há como meter a peça no bastidor sem prejuízo, portanto, sem que ela fique mal montada. Portanto, o bordado é feito antes da peça. E no caso do nosso forro, portanto, eu utilizei um forro resinado numa das peças, portanto, na peça M, mas na peça S eu utilizei um forro de luneta. Se não querem gastar muito dinheiro e não querem utilizar os materiais de ponta, utilizem então, por exemplo, uma luneta que está bastante em conta e é um material que também tem muita resistência. Portanto, vocês estão a ver então aqui a minha máquina. E vejam que essa parte é a parte mais larga da minha máquina. Então aquilo que eu faço é, do extremo da minha máquina, portanto vindo a partir aqui deste limite até ao outro limite mais largo da minha máquina, eu faço a medição, aproximadamente 54 centímetros, sendo já aqui generoso. Portanto, aquilo que eu faço é traçar os 54 centímetros de largura, podendo depois em cima diminuir ligeiramente, mas traço os 54 centímetros de largura. Porquê? Porque é o ponto mais largo da minha máquina e se entrar o ponto mais largo vai entrar depois toda a máquina. Em relação à altura, portanto, isto será nada mais nada menos do que a altura da nossa máquina, ok? Para calcular a altura da nossa máquina, vimos ao ponto mais alto, exatamente como estávamos a fazer, portanto, também na largura, e marcamos até então aqui o nosso limite. Ela, medidas justas, tem 33 centímetros, podemos considerar, por exemplo, 34, até à zona mais alta da nossa máquina, porque significa que se entrar até aqui, portanto vai entrar tudo o resto.
Depois temos a nossa zona lateral, que é, porque nós ao fim e ao cabo aquilo que vamos encontrar é uma caixa para meter a nossa máquina dentro. Portanto, a nossa lateral, exatamente da mesma forma. Portanto, do ponto mais proeminente para cá, vamos fazer a medição, como se estivéssemos a idealizar aqui uma linha reta de cá para cá, portanto, idealizando que a máquina tenha uma figura reta, e temos aqui 26 cm. Portanto, se fizermos assim, ela vai entrar toda, porque a parte mais larga foi considerada, portanto, as partes mais estreitas, no caso da minha, como vocês veem, ela tem um desenho assim curvo, portanto, vai obviamente entrar. Ok, vamos então aqui ao modelo de mala mais pequeno. Portanto, aqui temos as alças, direito contra o direito, portanto, neste caso, os direitos para fora, só os inversos encarados, e fizemos uma passagem na overlock para fixar as duas peças, para que seja mais fácil depois de fazer o acabamento com o viés. O viés é de compra, portanto, é daqueles que se trazem já da loja, este em algodão. O nosso fecho da mesma cor do viés foi mesmo para aproveitar, portanto este fecho já era de um outro artigo que por acaso teve que ser desemendado, portanto aproveitou-se. Este compõe então o nosso bolso exterior, portanto 2 vezes no tecido, e eu cortei uma vez também no feltro para maior estabilização. Temos aqui já aquilo que será a nossa parte frontal, portanto aquela parte que vai ficar realmente com o bolso, portanto que vai dar a estética à peça, digamos. Já temos aqui também o bordado, só uma questão, portanto estamos em plastificado ligeiramente grosso, portanto que ele é acolchoado, e este ainda por cima tem aqui o feltro, uma vez que tive que fazer o bordado. Não corta o plástico se o plastificado for de boa qualidade, portanto não danifica o nosso plástico qualquer bordado, portanto obviamente temos aqui a peça nas melhores condições. E o conselho que eu dou é utilizar a agulha mais grossa, portanto aqui no caso uma de 90, e o pé de plástico de Teflon, que é aconselhado. Uma dica a maiores, que já acabo de mostrar o material que cortei, portanto uma dica a maiores. No caso da minha máquina, ela tem aqui disponível, e eu agora vou ter que o procurar, portanto está aqui o 198, ela tem aqui disponível um ponto que fixa melhor do que qualquer outro ponto, como por exemplo é o caso dos pontos retos. Portanto, se eu fizer com este ponto, tenho a necessidade de fazer uma segunda costura, mas eu se fizer com o outro ponto, portanto que é um ponto triple, vou ter menos necessidade de repassar as costuras e vai ficar fixado logo à primeira. Portanto, à partida já vai dar mais resistência à peça, e eu vou utilizar então esse ponto. Retomando aqui as nossas peças, portanto temos aqui então o excesso para as laterais, porque vamos realmente precisar de um excesso para as laterais que não contemplei no desenho. Agora, ao fazer a reformulação e a montagem, já vou poder identificar no desenho então essa mesma peça. Portanto, temos aqui a outra peça, que será a peça das costas, portanto desta peça temos que cortar duas vezes também no forro, portanto já aqui está cortadinho também. Aquilo que eu estou a utilizar para o forro é uma luneta, porque era aquilo que eu tinha aqui assim mais a jeito, e aqui 2 tiritas que são a parte do fecho. Recordem que todas as peças já têm indicação de centro, porque é mais fácil depois para fazer a montagem então aqui da nossa peça. 2 vezes também no forro, e a nossa base, portanto esta é a parte que vai ficar no fundo da nossa peça, também com uma vez já no forro. Portanto agora aquilo que vamos fazer é montar isto tudo.
Ok, malta, aqui no nosso bolso vamos costurar só a nossa parte superior, porque as laterais depois vamos dar a volta e vão ficar tanto as laterais como a nossa parte de baixo completamente fixada na nossa parte da frente da peça, portanto já não requer costura aqui deste lado. Eu estou só a reforçar a costura, porque já tinha passado realmente. E agora aquilo que vamos fazer é dar a volta e fazer o pesponto de assentamento. Ok, damos então aqui a volta, abrimos aqui a nossa peça, portanto já para acomodar aqui o nosso tecido e damos a volta de maneira a fazer então aqui o nosso pesponto. Podemos escolher a cara que melhor nos convenha, portanto temos aqui deste lado o nosso cãozito, deste lado temos aqui a figura, já parece que está assim um bocadinho torcida, não é que o tecido não esteja cortado no sentido do fio, porque vocês podem analisar que sim, que tem aqui a estrutura realmente do mesmo tecido, é o estampado que realmente tem assim algumas alterações de sentido. Portanto, aquilo que eu vou fazer aqui, podemos recortar aqui o excesso, se preferirmos. Eu no caso acho que vou deixar mesmo assim, portanto não me interfere aqui em nada. E aquilo que vamos fazer é uma costura para pespontar a nossa peça, ok? Portanto, vamos lá. O feltro aqui é mais para reforçar a parte do bolso exterior do que outra coisa, portanto, depende também daquilo que vocês vão colocar no bolso. Olé! Portanto, temos aqui então o nosso bolsinho já pespontado. Na imagem consegue-se apreciar perfeitamente qual é então o nosso resultado, já seja a frente ou as costas, isso depois depende do desenho. E agora aquilo que nós temos que fazer é fixar este bolso à nossa peça exterior para depois fazer então a fixação completa. Vamos lá! Ok, malta, agora aquilo que nós fazemos, portanto, com 2 alfinetes fazemos a colocação mais ou menos do nosso bolso onde pretendemos. Façam atenção que fique depois também bem enquadrado, que não fique maior para um lado, maior para o outro. O cameraman, por favor, levanta a imagem. E aqui em baixo eu já passei um overlock para fixar mais ou menos as capas. Convém reforçar que o overlock não tem tanta força como aquilo que nós pretendemos, portanto o overlock para passar aqui viu-se assim um bocadinho atrapalhada, portanto se vocês quiserem podem passar um zigue-zague na máquina caseira ou fixem com alfinetes. Eu fixei mais ou menos porque assim ao passar a costura já sei que o meu bolso vai ficar completamente fixado ali, portanto agora aquilo que eu vou passar é um pesponto aqui, outro pespontito aqui e fixar esta peça para depois proceder às seguintes montagens. Se pretenderem aqui na parte central podem fazer uma costura reta para que em vez de um bolso tenham 2, portanto para dividir o bolso a meio, mas já é uma questão de critério. Ok, malta, temos então aqui agora a nossa parte superior de parte, vamos deixá-la ali já a repousar. Agora aquilo que nós vamos trabalhar será então na nossa zona do fecho. Como é que nós fazemos a parte do fecho? Portanto, temos 2 peças de fecho, uma peça, 2 peças, temos 2 peças também de forro exatamente iguais às peças exteriores, portanto aqui 2, já podem ver, e temos então aqui o nosso fecho. O fecho é ligeiramente maior do que aquilo que eu preciso, eu prefiro assim, portanto com excedente, porque em relação ao acabamento a mim agrada mais a forma como ele fica. E agora aquilo que nós vamos fazer é encontrar o centro do nosso fecho, e vocês vão dizer e para quê, portanto para centrar a nossa peça da melhor forma. Portanto eu vou pôr um alfinete de ambos os lados, há quem corte, mas eu não gosto de cortar porque pode depois acabar por desfiar e pode prejudicar depois então aqui o resultado, e então eu ponho aqui os meus alfinetes. Portanto, eu marquei o alfinete, tenho aqui o fecho e aquilo que eu vou fazer é encarar o direito do meu fecho com
o direito da minha peça. Uma vez que já tenho aqui isto colocado, vou espetar o alfinete, que eu já sei que é aqui o centro. De todas as maneiras, se eu me perder, sei que tenho aqui nesta direção o centro. E aquilo que eu vou fazer agora é colocar também o direito do meu forro para o direito da minha peça, desta forma, portanto, marcando também aqui o centro. E, mais uma vez, somo-lhe então aqui isto. E no resto do contorno do nosso projeto, aquilo que fazemos é pôr o fecho no limite da nossa peça e, ao mesmo tempo, depois pôr o nosso forro. Vamos fixando com alfinetes para que seja mais fácil a colocação na máquina. Podem pôr mais ou menos alfinetes conforme aquilo que necessitarem. Eu não ponho muitos alfinetes. Vamos pôr aqui assim. E agora aqui na zona limite, portanto, para ser mais fácil depois de iniciar. Para este trabalho, devem colocar o pé de fecho, pé calcador para fecho. Se não tiverem ou não quiserem, podem fazer a costura com o pé calcador normal. Mas é mais complicado e para iniciantes torna-se ainda um bocadinho mais complicado. Portanto, compliquem a vossa vida o quanto quiserem, mas depois podem comprometer o resultado. Ora daí, mais vale utilizar o pé calcador de fecho e fazer as coisas bem de uma vez só. Portanto, ok. Atenção que só estamos a fazer a costura do fecho de um lado, portanto, depois repetimos o processo do lado contrário. Temos então aqui o nosso fecho fixado à nossa parte do forro. Temos então ainda aqui a nossa marcação central, porque vamos colocar a nossa outra peça exterior. E agora aquilo que vamos fazer é virar a nossa luneta para dentro. Neste caso é o nosso forro, mas poderia ser outro material qualquer. E vamos fixar com um pesponto o nosso fecho do lado exterior. Isto para quê? Por isso é que eu estou a costurar com esta cor, portanto, como vocês podem ver, que é a cor do material que estou a utilizar no exterior. Para que fixemos o forro e a nossa peça, de maneira a que depois, ao abrir o fecho, não comprometa o movimento dele. Este pesponto é nada mais, nada menos para isso. Portanto, é quase tão importante como um ponto de construção neste caso, diria eu. Portanto, vocês podem fazer ou não. Eu aqui não vou colocar alfinetes para não perfurar aqui o tecido, mas é uma questão opcional. Pesponto, tendo em atenção que deixamos o forro para fora, portanto, para que ele não fique depois aqui metido na costura, porque é justamente para que o forro não atrapalhe a abertura do fecho, por isso é que devemos costurar desta forma, portanto, mantendo o forro afastado aqui da zona do fecho. Aqui a nossa peça, tanto de um lado como do outro. Eu agora vou testar o nosso fecho, portanto vou ver se ele abre e fecha perfeitamente. Como vocês podem ver, sim, abriu perfeitamente, fecha perfeitamente. Vocês podem utilizar um fecho de 2 cursores ou de um cursor, é conforme vocês tiverem mais disponibilidade e até o gosto, portanto depende daquilo que nós pretendamos. E agora aquilo que nós vamos fazer é fazer a colocação do nosso outro extremo, portanto a nossa outra parte aqui. Como é que nós fazemos isto? Portanto, esta parte damos por terminada, tanto de um lado como do outro, e aquilo que faremos é, portanto, aqui na nossa marcação de centro, vamos encarar a nossa parte central da nossa outra peça. Portanto, temos aqui centro com centro, faremos a marcação.
Mas atenção que vamos precisar encarar também aqui o nosso forro. Como é que nós fazemos isto? Portanto, direito com direito, encaramos aqui centro com centro, portanto os piquetes que já tínhamos deixado, e a partir daqui faremos a fixação de todo o fecho, de todo o restante, digamos assim, mais da nossa parte do forro. Fazer é, da nossa parte central, localizar a nossa parte central da peça, então a finalização da nossa parte exterior. Portanto, agora vamos somando aqui a nossa peça. Aqui na zona curva vamos respeitar a orientação dela. Eu estou a pôr assim os alfinetes para que depois não se mexa na máquina, que realmente o plastificado não se deve pôr alfinetes. Ok, vamos então colocar o elástico para um bolso lateral. Decidi pôr aqui o bolso, porque talvez seja mais fácil para levar depois então aqui o pedal. Aquilo que eu vou fazer agora é fazer um ponto reto para fixar o elástico. Atenção que eu já tinha feito aqui um canal, portanto o primeiro canalzito, para depois isto ter assim um efeito estético mais bonito, e aquilo que eu vou fazer é esticar o elástico e passar o ponto ao lado do elástico, sem passar por cima do elástico. Nós vamos sabendo se o elástico está esticado ou não, e se não passei por cima dele, portanto, conforme formos vendo aqui as curvitas. Portanto, vamos esticando desta forma, encostando aqui à costura e passando o pé calcador por debaixo dele. Bem, o nosso elástico agora está assim um bocado engraçadito. Aqui acabamos, damos a volta ao pé calcador e costuramos o elástico. A partir daqui ele já não foge e temos espaço suficiente para depois colocar então aqui o nosso bolso. Portanto, continuando aquilo que estávamos a fazer, já temos a nossa parte superior praticamente toda colocada e agora aquilo que nós vamos fazer é colocar o nosso bolso aqui desta forma. Portanto, o bolso vamos costurar entre estas duas costuras. Portanto, agora aquilo que nós temos que fazer aqui é, com os alfinetes, fixar nesta costura o nosso bolso. Eu escolhi uma das laterais, vocês podem escolher a que vos for mais conveniente. Atenção que aqui a máquina já vai costurar algumas camadas, portanto, cosam devagar e com agulhas adequadas. Depois os excessos a gente recorta no final, não precisamos preocupar-nos com isso agora. E fazemos a costura em todo o contorno, portanto, da nossa parte superior com a nossa parte frontal. Lembrem-se que temos aqui então a nossa parte frontal. Depois encaixamos aqui a nossa peça, à semelhança daquilo que temos aqui, e faremos a costura desta peça com a parte de baixo, para que ela fique presa pelas laterais e aberta na parte superior.
Antes de passarmos ao desenho em si, ao desenho propriamente dito do nosso porta-malas, digamos assim, do jeito de alça, portanto como uma bolsa, vamos passar a apresentar os materiais. Portanto, aquilo que nós vamos precisar é nada mais, nada menos do que materiais que nos permitam estrutura. Vamos no seguimento daquilo que eu estava a dizer antes. Portanto, para criar uma estrutura, e à parte da estrutura, portanto, uma impermeabilidade e uma melhor conservação da nossa máquina, dado que se vamos transportar podemos ter diversas condições atmosféricas que nos podem influenciar depois aqui a boa manutenção da nossa máquina, é muito importante, sobretudo em máquinas deste calibre, porque têm um preço elevado. Portanto, aquilo que nós fazemos é escolher bons materiais de qualidade, acabamentos de qualidade, para que depois a máquina não sofra com estes transportes, já seja em quedas, já seja por questões realmente atmosféricas. Portanto, vamos precisar de um fecho. No nosso caso, o bolso exterior vai ser colocado com velcro, portanto vai ser como uma extensão da máquina, ele vai abrir sem elástico, sem nada, portanto vai ser como se fosse uma extensão da nossa máquina e só vamos precisar então de um fecho. No meu caso, um fecho de 1,20 m, porque vou fazer aqui realmente uma abertura grande. Trouxe a mais justamente porque prefiro que sobre, e estes são daqueles fechos que compramos a metro, portanto aqueles fechos que vêm no carro, só é preciso depois fazer a colocação realmente aqui dos nossos carros, mas obviamente vai tudo com a prática. Pode não ir bem à primeira, mas vai bem à segunda, não se preocupem. Temos então aqui o nosso tecido impermeável. Este tecido é resinado. Eu já expliquei aqui algumas vezes que o tecido resinado é um tecido que leva um tratamento químico que não o torna impermeável, ou seja, torna-o impermeável, mas não a 100%. Não sei se vocês já ouviram aquela expressão de que quem não tem unhas não toca a guitarra, e eu agora mesmo não estava a conseguir tocar a guitarra, portanto, neste caso, desapertar o laço. Portanto, ok, o nosso tecido resinado é um tecido que, ouçam, tem então este tipo de som quando tocamos nele, é um tecido rígido. O resinado é nada mais nada menos que um tratamento químico, portanto ele impermeabiliza aqui o tecido e eu vou utilizar esse como forro e também como complemento da parte exterior para criar aqui também um efeito estético bonito. Obviamente que o nosso tecido, ao ser assim desta forma, portanto, tem mais maleabilidade do que propriamente o plastificado, mas permite-nos aqui impermeabilização tanto no interior da nossa peça como no exterior. Portanto, eu escolhi estes dois materiais de propósito justamente por causa da questão não só a térmica, mas também por causa da questão da umidade, que é mais o caso. Portanto, neste caso não vai entrar água nem na parte de dentro nem na parte de fora e tendo esta dupla impermeabilização vai estar mais protegida a nossa máquina. Foi por isso que eu escolhi estas peças. Depois, porque também criam aqui uma estrutura, vocês veem que não são tecidos com caída, portanto eu amarroto, ele nota-se alguma coisa de amarrotado, mas é praticamente nada, portanto eles têm realmente aqui aquilo que é realmente em relação à estrutura, eles têm essa capacidade, portanto eu escolhi estes tecidos basicamente por causa disso. Em relação ao estampado, portanto foi a gosto. Neste caso eu tenho aqui 1,5 m de tecido resinado, portanto se vocês me vão perguntar qual é a quantidade. E agora vamos ao plastificado, portanto este plastificado é piqué, mas é plastificado acolchoado, portanto vocês podem ver as marcas de quilt em todo o contorno da peça. Portanto, obviamente, aquilo que nós temos aqui é um tecido já com mais estrutura, com total impermeabilidade, porque sim, realmente este tecido oferece realmente aquilo que é um completo isolamento em relação à água, portanto é hidrófugo também, digamos assim, e aquilo que nós vamos ter daqui será mais estrutura, portanto vejam que é um tecido que sim, que dobra e tudo mais, mas ele tem estrutura, portanto este tecido, que acaba por não ser tecido porque já está completamente transformado para tudo o que é sintético, vai nos dar aqui algum conforto à peça
e alguma estrutura. Não é suficiente, portanto, aquilo que vocês podem fazer no caso de não terem umas bandas de plástico como as que eu vou mostrar, é utilizar, por exemplo, o feltro entre camada, portanto, entre o feltro, entre o piqué e o nosso forro, podemos utilizar também um feltro para estabilizar. Se gostou desse vídeo, já sabe, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário se assim o entender e, por favor, subscreva este canal. É muito importante a sua subscrição. Já sabe, vemo-nos no próximo vídeo, já na próxima semana. Este canal lança vídeos todos os sábados, sem descanso. Até ao próximo sábado!